Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao ensinamento sobre o capítulo 1 de Gênesis e suas motivações políticas, teológicas, religiosas e geopolíticas, das circunstâncias, público leitor do capítulo 1 de Gênesis, que é um capítulo monárquico escrito no século VI por Zorobabel para a inauguração da cidade e o templo, porque a luz se acendeu. E quando a luz se acende, o que significa dentro do contexto da vivência contemporânea do povo leitor? O que estava acontecendo? O texto base é Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vayaré Elohim et Haor, que tove vayavedel. Elohim bein Haor, uvein Hahosher. E o versículo 5 também diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Vaikerá Elohim laor yom, velahosher. Kará laila, vaierri erev, vaierri voker. Yom Echad. Quando nós olhamos para a tradição clássica, que a maioria conhece, e viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que a luz era boa, apresenta uma impressão de Deus. O personagem Deus nesse texto acha a luz boa. Mas este era boa, é uma narrativa do escritor. Não é uma declaração do personagem Deus nessa narrativa. Deus olha para a luz, que é boa. Se boa é uma qualidade da luz e não uma impressão de Deus. É uma perspectiva do narrador. Quando Elohim instala a luz e vê que a luz é boa e útil para aquele momento, para iniciar sua criação, então ele faz separação entre a luz e as trevas. Então você tem que compreender que as trevas estão instaladas, impedindo o início da criação. Então a luz aparece como um bolsão de luz, empurrando as trevas para longe do limite da luz. É como você acender uma vela dentro de um quarto muito grande. Lá no fundo você vai ver um bolsão de luz empurrando as trevas para seus limites, ou seja, é como uma tempestade imensa, uma escuridão imensa e a luz se instalando. Não é que as trevas desaparecem, não. As trevas só são recuadas para os limites da luz. Então você tem que imaginar esta cena da seguinte forma: de uma escuridão infinita, uma tempestade de ventos violentos. Então Deus ordena que a luz esteja ali, no meio daquelas trevas. E agora existirá um bolsão de luz no meio das trevas. Se você sair do campo da luz, você chega nas trevas. Em qualquer projeção esférica da luz, quando a potência do limite da luz terminar, a treva vai tomar conta e recobrir tudo. Se você olhar de longe, é como Deus instalar uma luz no meio daquelas trevas e as trevas vão se afastar e embaixo, onde a luz está, aparece a água. Então, definitivamente o texto vai dizer que Deus fez separação entre a luz e as trevas. E a separação está exatamente no limite do alcance da luz. Quando você estuda cosmogonia egípcia, no mundo deles, a luz fora do Egito é as trevas, ou as terras estranhas, o mundo bárbaro. No Império Romano, a mesma coisa. Dentro do Império Romano, a luz, a ordem,
fora dele, trevas, mundo bárbaros. Esta é uma descrição geopolítica e mitológica dentro do território que a divindade vai criar. A luz fora desses territórios são trevas. As trevas Deus chamou de noite. Noite sempre guardará o vínculo com a escuridão completa. A noite sempre estará ligada à destruição, à falta de iluminação, ao medo, pois na noite há perigos e a morte rondeia. Onde as crenças assombradoras se avolumam durante a noite, e sempre será assustadora. Por isso, com a luz, Elohim cria uma estabilidade e uma preparação, empurrando as trevas para o limite da luz, para poder começar a criar Judá, que tinha sido afundada nas águas da criação com a destruição babilônica com Nabucodonosor. Se a luz não tivesse sido instalada, não teria como começar a criação. Judá ficaria afundada no cativeiro babilônico, ou seja, afundada nas águas da criação e com as trevas sobre elas, e totalmente assombrada, destruída e desolada. Jeremias capítulo 4, o profeta olha Jerusalém destruída e ele diz: olho para o céu e não há luz. A luz foi embora. Por quê? Porque a ordem de Judá foi destruída pela Babilônia. A capital Jerusalém foi destruída e ficou deserta, desolada, ou seja, as águas da criação voltaram a cobrir a cidade de Judá. Alguém pode pensar que no primeiro dia acender uma lâmpada parece ser pouca coisa, mas não é. Porque em contexto traditivo de cosmogonia, o estar da luz é a causa de que o que afundou Judá nas águas da criação foi removido. E em termos traditivos de criação, o remover das trevas e das tempestades é o surgimento do grande Messias persa Ciro o Grande, com seu decreto iluminador, ordenador, para dar início à criação de uma nova Jerusalém que estava debaixo de escombros. Ou seja, o Império Persa emerge, derrota os babilônicos, liberta os judeus, e a elite de Judá volta para Jerusalém e reconstrói o templo e a cidade. E esse texto de Gênesis, capítulo 1, é um texto escrito para a inauguração do templo e de uma nova Jerusalém. O Salmo 102 fala disso. Quando Jerusalém for reconstruída, o povo criado louvará Iá, e isto será escrito para gerações futuras. O texto de criação de Jerusalém e Judá é um texto de inauguração revelado no capítulo 1 de Gênesis. Então, essa luz que foi acesa é uma referência ao Império Persa, que foi a luz e a ordem que estabeleceu para dar condições para Judá a ser reconstruída. Por isso, dentro de um contexto mítico-literário de cosmogonia, Jerusalém e Judá só puderam ser reconstruídos porque Ciro o Grande assim foi uma lâmpada de Yahvé, ou ungido de Yahvé, para este feito no ano 520 antes da Era Comum. Pois que comece os trabalhos da criação, a luz da criação agora está acesa por Yahvé através dos persas. Que Deus te abençoe, te guarde, deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir, porque para Deus é a mesma coisa. Shalom Adonai a todos.